Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus, para todos os meus queridos e amados irmãos, para todos os nossos amigos em que esse vídeo possa chegar até eles. Bom, nessa ocasião eu quero fazer um breve comentário aqui sobre Marcos 16,15, onde está escrito: Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Bom, nós temos aí várias coisas para nós analisarmos, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Ou seja, ela é uma palavra viva e que cumpre o seu propósito, né? Ela é eficiente. Ela é viva porque ela é de Deus. É a palavra de Deus. E tudo que é de Deus é vida. Em Deus só há vida. Em Deus não há morte. Morte é coisa do pecado, né? Morte é coisa do diabo. Morte é coisa do mundo. O reino de Deus não é um reino de morte. Então, ela é viva porque ela vem de Deus e porque ela produz vida, né? Tudo que foi feito pela palavra de Deus. E tudo que foi feito carrega a vida de Deus. Ela é eficiente porque ela cumpre o seu propósito, né? Nas palavras do próprio Jesus, passará os céus e a terra, mas as suas palavras, elas não hão de passar. E assim como a chuva, né, que desce e rega a terra e não volta para as nuvens novamente, como diz a palavra, ela cumpre, né, o seu propósito, o seu papel, a chuva, ela faz o que lhe apraz. Então, da mesma forma, é a palavra de Deus. Então, Hebreus 4,12 diz que na primeira parte do verso ela é viva e eficaz, eficiente, né? Então, vejam bem: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, né? A todos os homens. O que nós poderíamos dizer de uma palavra tão profunda como essa? Em princípio, a maioria concorda que é o ide por todo mundo, né? É um verbo imperativo, é um mandamento. Então, Jesus não está fazendo um pedido ou dando um conselho, ele está ordenando, né? Porque ele é Deus, ele pode fazer isso, ide, né? Então, o ide, fala de uma missão, né? De uma caminhada. Alguns também estudiosos dizem que no verbo grego, que é a língua original do Novo Testamento, que foi escrita nos Evangelhos, não é exatamente ide, né? É um verbo que eles classificam no tempo do gerúndio, né? Grego, que é indo, né? Indo por todo mundo. Agora, independente de ser ide ou ide, Jesus mandou pregar o Evangelho, né? Então o Evangelho tem que ser pregado. Mas ele decide pregar o meu Evangelho, né? Aí a gente já vê essa questão aí, entendeu? Pregar o Evangelho dele, o Evangelho que ele nos ensinou. Porque uma das coisas que o diabo e os homens sem Deus mais fazem é falsificar as coisas. Então, infelizmente, existe outros evangelhos aí sendo pregados. Mas o apóstolo Paulo diz que se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, nós não devemos crer. Porque Jesus já pregou o que tinha que ser pregado, né? Então, essa é uma missão da igreja, pregar o evangelho. Ide por todo mundo, né? Jesus, ele estava vendo o mundo daquela época, né, e o mundo dos nossos dias. E a missão é da igreja, nós que temos que pregar o evangelho. Pregar principalmente com a nossa vida, né, com a nossa maneira de viver no evangelho. E pregar em todo tempo, né, como também Paulo diz, que nós devemos pregar em todo tempo, em todo lugar, conforme a ocasião que o Senhor nos colocar. Também tem a questão do ide por todo mundo, com relação a não ser só um espaço físico, geográfico, né? Ide às redes sociais e pregar o evangelho, né? Ide às mídias sociais e pregai a minha palavra.
ide às aldeias, ide às vilas, ide às nações, ide aos países, ide aos locais. O ide também, ele está condicionado à questão de uma obediência, né, nossa, em estar pronto. A pessoa não pode sair por aí em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da igreja, né, querendo fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Muitos têm tropeçado nisso, porque assim como existe o mandamento imperativo da palavra, nós também temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele também, em simetria com a palavra, em sintonia, em conexão com a palavra de Deus, em nossas vidas, ele vai nos dar discernimento. Aonde o Senhor quer nos levar. Esse ide aí por todo mundo é a grande comissão para toda igreja. Mas individualmente, pessoalmente, o Senhor quer nos orientar, nos dirigir, né? E isso nós podemos ver na vida do próprio apóstolo Paulo, porque houve momentos que Paulo queria ir para um lado, né? Mas o Espírito Santo o impediu. Olha que expressão interessante. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para aquela região, né? E Deus o enviou para outra, porque na verdade Deus sabe assim, a carência maior, né, de um local em relação a outro. Deus sabe também a questão do tempo. Eclesiastes capítulo 3 fala que é um tempo determinado. Então, às vezes o tempo de Deus é num lugar, o tempo de Deus é no outro. Às vezes é eu que vou, às vezes é você. De maneira que tem que ser pregado, tem que se cumprir o ide, né? Porém, nós precisamos ter discernimento. Não é sair com a Bíblia por aí fazendo as coisas aleatoriamente, de qualquer maneira, porque a obra de Deus a gente não faz de forma relaxada. A obra de Deus ela é espiritual. O Espírito Santo tem que ter domínio, poder e autoridade sobre nossas vidas, para que ele dirija os nossos caminhos, nossos passos, para que ele nos leve na direção certa, na hora certa, com a palavra de Deus na mente, no coração e na prática de vida. Então esse ide, ide o rádio, ide a televisão, ide as mídias sociais, ide fora, né? O ide é para fora, entendeu? Dentro da igreja, ou melhor ali no local de culto, nós estamos sendo revestidos, capacitados, ensinados, preparados pelo Espírito Santo e pelas pessoas que ele usa, mas na verdade é fora. Como disse John Wesley, há muitos séculos atrás, minha paróquia é o mundo, meu local de pregação é o mundo. Que nós possamos estar preparados pelo Senhor para pregar a sua palavra e cumprir o seu ide. Né? E Deus abençoe, em nome de Jesus, não se esquecendo, né, que isso só se cumpriu de maneira mais eficiente, da forma como Jesus realmente queria, quando aqueles discípulos foram revestidos de autoridade e do poder do Espírito Santo para levar a palavra de Deus. Nós possamos estar assim também e cumprir assim o ide de Jesus, porque todas as coisas são feitas para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.